Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo com a Cristina Gontijo. Ela é especialista em marca pessoal. Ela irá nos dar uma aula, uma super aula, sobre o desenvolvimento da oratória na infância. Vamos lá? Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Meu nome é Cristina Gontijo e hoje eu vim para conversarmos sobre o desenvolvimento da oratória na infância. Agradeço imensamente este convite à Deise e ao Christian. E depois que eu falar um pouco sobre o tema, a gente abre para o bate-papo propriamente dito. Oratória. Com você, Cristina. E a oratória é a arte e prática de falar em público. E a pergunta é, como é que a gente pratica a oratória? Vamos imaginar, então, a reunião na escola dos nossos filhos, ou quando a gente contrata um advogado, imagina se o advogado fala assim, pode deixar, vou resolver tudo. Fique tranquilo, vou resolver tudo com muito afinco. Então, essa colocação de voz que vai fazer diferença. Conversa entre pai e filho, a oratória do amor. Quando contratamos um serviço, como essa negociação é feita? Conversa entre colegas de trabalho, entrevista de emprego. Nós praticamos a oratória sempre. Muitas pessoas acham que o orador é aquele que vai dar uma palestra, que vai ministrar uma aula. Só que a gente pratica o tempo inteiro. Meus pais e Harvard me ensinaram que o caminho mais curto para acertar é errar muito. Quem falou isso foi o Eduardo Saverin, cofundador do Facebook. Quem nunca errou, nunca experimentou nada novo. Einstein já dizia. Então, nós temos que experimentar, nós temos que ousar. E a palavra que eu mais escuto com as pessoas que me procuram para trabalhar a comunicação propriamente dita é a palavra medo. Eu tenho medo, eu tenho pânico de falar em público. E como é que isso acontece em nós, seres humanos? Nós temos os nossos medos essenciais, que são aqueles medos que nós carregamos, que é o medo de morrer, o medo de pegar doença, o medo de envelhecer e de não ser amado. E aí a gente vai fazer essa conexão, como que a oratória se encaixa nisso, em que medo que ela encaixa. Nós sentimos necessidade de reconhecimento e segurança. Veja que interessante. Quais são as primeiras mesas a serem ocupadas em um restaurante? As dos cantos ou que tem alguma pilastra, porque nós temos essa necessidade de segurança. Quando nós não recebemos muitos likes, nós também ficamos tristes, porque a gente quer comentários, likes, etc. É a necessidade do reconhecimento. E como é que nós começamos a falar? A gente falava frases completas, flexionando verbos? Não, a gente não fazia isso. Nós falávamos com repetições silábicas. Então, é o nenê, mimi, dandá, mamá, papá, mamãe, vovô, vovó, eram repetições até que um dia a gente resolve falar alguma coisa um pouco mais elaborada. E isso já causa uma expectativa muito grande nos pais. Tanto é que, quando o menino demora muito a falar, ou demora muito a andar, ou qualquer coisa que esteja fora do tempo padrão, já é um fator para a mãe ficar enlouquecida, especialmente a mãe. E quando a criança consegue falar uma frase mais ou menos
diferente daquele nenê, dandá, mamá, coisas assim, já existe uma expectativa de que a criança fale de novo. A mãe fala mais ou menos assim: fala de novo para a madrinha ouvir. Olha, a vovó ainda não viu você falar aquilo que você falou com a mamãe. E o menino, ele está literalmente em pânico, com medo de não agradar a mãe, ou o pai, ou quem quer que seja, que fez a ligação amorosa. E esse medo, ele acontece e a criança sente no ar, porque a criança é como uma esponja, ela percebe tudo. E às vezes essa cobrança, ela parte da própria pessoa. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir cobrir a expectativa dos meus pais? Eles estão esperando muito de mim. É aí que tem a conexão. Se eu falo e não agrado, ele deixa de me amar. E que entra isso lá naquele quarto medo, que é o medo de não ser amado. Então, muitas pessoas carregam esse fardo de o medo de não agradar a pessoa que o ama. Só que isso é muito em termos inconscientes. Se a gente tem gêmeos que são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, no mesmo ambiente, um pode sentir esse fardo, esse peso, e o outro lidar super bem com isso. Então, vamos deixar experimentar. A criança precisa experimentar, ela precisa errar. Cada criança tem seu tempo. E uma das coisas que a gente pode fazer é focar no positivo. Então, tem uma história que aconteceu comigo, bastante interessante. Eu estava em Medellín com o Arthur, quando ele foi disputar o Pan-Americano, Sub-10. E o que aconteceu é que ele ganhou a primeira partida, a segunda partida, a terceira partida, e na quarta, o técnico do oponente chegou para mim e falou assim: seu filho já ganhou. E eu ainda pensei assim: ganhou para mim é quando coloca o ponto e todo mundo assina e entrega para o árbitro, mas não falei nada. E aí o que aconteceu? O Arthur descuidou, perdeu uma peça e aí pronto, perdeu a partida. E quando ele perdeu essa partida, porque assim, as derrotas fazem parte da nossa vida. Mas a forma como lidamos com as derrotas é que é a grande questão. E aí, essa derrota, especialmente, foi uma coisa assim, intragável para o Arthur na época. Ele ficou super mal, ele não quis comer, não dormiu direito e tudo mais. No dia seguinte, ele foi emparcerado com o número 1 do torneio, que era o favorito, que era um colombiano, por sinal. E o menino tinha 2.300 de rating, o Arthur nem rating feed tinha. E aí eu pensei, e agora? Como que eu falo isso pro Arthur? E aí, o que eu fiz? Eu cheguei no apartamento e falei assim: Arthur, eu tenho 2 ótimas notícias para você. Uma é que você vai jogar de negras, e ele adorava jogar de negras. E a outra é que você pegou o fulano. Olha só que oportunidade, é a sua grande oportunidade da volta por cima. Resultado: o Arthur saiu do torneio como mestre, lá em Medellín. Se eu chego e falo assim: nossa, meu filho, que azar, olha quem você pegou. Então, essa coisa do focar no negativo é uma coisa que não leva muito a gente a lugar nenhum. Nós temos sim que ver os nossos erros e pensar por que cometemos e tudo mais, e muitas vezes a gente cresce no erro. Mas aquela coisa da cobrança, do jeito de falar, isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive com rótulos.
Vamos imaginar se a gente já escutou alguma vez um pai ou uma mãe falar assim para o filho: ah, você é preguiçoso, você nunca escuta, vê se não vai fazer feio, deixe de ser lento. Isso daí, a criança escutando essas coisas, ela vai absorvendo aquilo. E ela acredita naquilo. Ela acredita que ela é preguiçosa, ela acredita que ela é lenta. E todas as coisas negativas que a gente diz, as positivas também. Aí, quando chega o adulto, já lá para mim, tem a vozinha que fala na cabeça dele assim: não gosto de falar em público, é difícil, não vou conseguir, tenho medo. E essas coisas a gente precisa eliminar da nossa vida. Porque se eu me auto-sabotar, como é que eu vou me desfazer dessa questão cerebral e dar conta do recado? Eu tenho que arrumar um meio para me desfazer disso. E o que é a comunicação? Quando a gente olha a palavra comunicação, nós vamos entender duas palavras dentro dela, que é comum e ação. Então, nós podemos pensar que é a ação de colocar ideias em comum. Se a comunicação é isso, nós temos necessariamente que ter um emissor e um receptor. E eu pergunto, nós somos emissores ou receptores? Porque hoje todos falam, mas ninguém escuta. Para haver comunicação, tem que haver esses dois canais. Se duas pessoas falarem, não há o canal da recepção, só há o canal da transmissão. E o que eu vejo muito é, enquanto uma pessoa está falando, a outra está pensando na argumentação que vai usar com ela quando ela terminar de falar. Mas ela efetivamente não está escutando. Isso é o que mais acontece. Todos falarem ao mesmo tempo, e todo mundo aqui já ouviu dizer que falar é prata, escutar é ouro. E teve um dia que eu atendi uma cliente de outro estado, e assim, a gente escrever mensagens, falar, e a pessoa não prestar atenção, isso é a coisa mais comum que existe nos dias de hoje. Mas esse caso, como ela saiu de outro estado para vir para cá, eu mandei, como sempre eu faço no dia anterior, confirmando, nosso encontro amanhã às 10, blá, 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 endereço tal e tal. E aí 10, 10h20, 10h30, nada. Vou ligar, né? Ainda conferi a mensagem para ver se eu não tinha escrito nada errado. E aí, quando eu ligo, ela, meu Deus, eu achei que fosse meio-dia. Então, é um negócio assim que a gente não consegue acreditar. Ela falou assim, eu li a sua mensagem, mas eu não prestei atenção. Agora, é a coisa mais comum isso hoje em dia. Acontece muito, né? Muito. E, às vezes, nós não prestamos atenção, porque assim, eu falo, o outro escuta, eu posso estar vendo, mas hoje também é comum, como eu estou aqui hoje, eu estou falando em uma sala virtual e eu não estou vendo a plateia. E, normalmente, o outro é a nossa referência. Mas nós não estamos atentos nem de maneira presencial, nem virtual, nem verbal e nem escrita. Tá uma coisa de louco. E é interessante observarmos que é impossível a gente não se comunicar. Nós sempre vamos nos comunicar. Se eu estivesse presencialmente em uma sala com a plateia, chegasse lá e ficasse paradinha, eu estaria me comunicando. Estaria me comunicando com os meus itens, com a minha forma não verbal. As pessoas iam perceber o meu cabelo, meu óculos, minha maquiagem,
o meu gestual e uma série de questões que não verbais. E aí entra uma pesquisa que fizeram em líderes do mundo inteiro. Pegaram líderes das áreas da medicina, da pedagogia, da psicologia, enfim, todas as áreas, engenharias e tal. E aí descobriram uma questão em comum entre todos os líderes. Eles são exímios comunicadores. E aí eu já coloco essa provocação. A pessoa que é líder hoje ou almeja ser, ela vai ter que se preocupar com isso de alguma forma. Porque as pessoas de ponta são ótimos comunicadores na liderança. Nós temos que observar também o tom que nós usamos, se ele está adequado em relação à distância, ao número de pessoas, ao tamanho da sala, se é presencial, se é virtual, o que quer que seja. E existem 6 elementos na nossa voz que vão dar ou não credibilidade à nossa fala. São eles: ritmo, tom, melodia, modulação, volume e vocalização. Vamos entender um pouquinho cada um desses para que a gente saiba quando vamos ter credibilidade ou não em uma fala. Ritmo. Sabe aquela pessoa que fala tão rápido, mas tão rápido mesmo, que ela vai emendando uma palavra na outra e você acaba não entendendo direito o que ela fala? Ou então aquela outra que é super lenta. E em oratória, nós temos que pensar como Buda, caminho do meio. Nem 8, nem 80. Só que o ritmo mais valorizado hoje é o rápido. Ainda assim, nós temos que perceber se é com ou sem imagem. Porque se estivermos dando entrevista em uma rádio, por exemplo, as pessoas não estarão nos vendo. E aí o ritmo deverá ser mais rápido. O tom, se ele é grave ou agudo. Normalmente, o tom grave, ele traz confiança e o agudo, ineficácia. No entanto, se é grave demais, pode trazer medo também. A pessoa que tem aquele vozeirão, ele pode trazer medo. Melodia. Melodia é o conteúdo emocional que nós empregamos para falar. E para eu exemplificar o que é melodia, eu vou pedir para a Deise ligar o microfone dela e ler essa frase aqui para a gente. Sim, senhora. Vamos lá. Quando ele chega, meu coração dispara, a minha boca fica seca, minha mão suada. Fico tremendo. Basta ouvir a voz dele que eu perco a minha. E aí, do que nós estamos falando então? Daquela pessoa que faz bem pra gente, que traz felicidade, pode ser o marido, eu ia falar o amante, né? Porque geralmente o homem falando da amante, né? Mas isso não é muito legal. Então, vamos falar que é uma fala apaixonada. Exato, tá vendo? Então, uma melodia, ele empregou uma melodia que nos fez entender uma fala apaixonada. Mas se eu disser assim, quando ele chega, meu coração dispara, minha boca fica seca, minha mão suada, eu fico tremendo. Basta ouvir a voz dele que eu perco a minha. Aí eu posso já entender, interpretar que é medo. Que é bem diferente de uma voz aveludada, falando de maneira pausada. Quando ele chega, meu coração dispara. E por aí vai. Isso aí é melodia. É a diferença de falar com e falar para. Falar com é falar com melodia. É observar o outro e ver a reação que eu provoco. É saber se o outro está entendendo e interagindo com aquilo que eu estou falando. E falar para eu chego aqui, despejo tudo
e eu não estou ligando se tem interação, se tem entendimento, se não tem entendimento. E o bom orador, ele fala com as pessoas e não para as pessoas. Isso é melodia. Modulação. Nós temos 2 tipos de modulação, a reta e a ondulada. Se pensarmos em um contador de história, ele vai usar a modulação ondulada. Ele vai falar mais ou menos assim: Chapeuzinho Vermelho, chegando na casa da avó, chamou vovó. E o reto, como é que é? Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da avó e chamou vovó. E é claro que a fala ondulada, ela é muito mais interessante e nós vamos querer escutar uma pessoa que fala de maneira ondulada. Vai causar mais curiosidade, vai instigar. Volume se é alto ou baixo. Eu já adiantei lá atrás que nós temos que fazer um cálculo para quantas pessoas que nós vamos falar, mas uma coisa muito comum é que professor, ele costuma dar muita aula e ele fica num patamar alto. E quando ele vai falar com uma pessoa, ele ele grita com uma pessoa. Então, este é um exercício que oradores têm que fazer. Falou com uma pessoa, baixa o tom de voz. Falou com mais pessoas, eleva o tom de voz. É uma ginástica. Vocalização é a articulação que eu faço com meus lábios para que o outro me entenda, respeitando pausas e tudo mais. Se você é aquele tipo de pessoa que quando fala, o outro pergunta: oi, o quê? Não entendi, o que mesmo? É bom você avaliar a sua vocalização, a sua dicção, porque muito provavelmente ela não está boa. Se tem um número grande de pessoas te perguntando o que você acabou de falar. Porque o outro que é o nosso termômetro. Um exercício para treinar vocalização é o trava-língua. Então, a gente pode dar um Google lá, escrever trava-língua, vão ter milhares, e aí a gente vai falando de forma lenta e bem pronunciada cada palavra. E vai acelerando, e acelerando, até que vai dar uma travada de língua, porque o trava-língua é para isso, e você acaba melhorando a sua dicção. Um outro exercício é colocar o dedo indicador entre os dentes, não é entre os lábios, é entre os dentes, aqui, e falar por 2 minutos com o dedo aqui entre os dentes. Quando eu tirar, eu vou pronunciar cada sílabazinha no seu lugar. Cada fonema diferente. De maneira que as pessoas vão me entender muito bem. Para quem grava muito vídeo para o YouTube ou faz vídeos rápidos para o Instagram, a dica é: treine essa dicção 2 a 5 minutos antes para que você fique com uma dicção melhor. Nós não devemos reforçar o nosso filho a falar errado. É tudo bonitinho. Quanto menor é a criança, mais bonitinho é. A criança falando errado, a criança trocando um fonema, trocando uma letra, mas isso não vai fazer bem para ela definitivamente. Mais uma vez, nós vamos focar no positivo. Então, assim, por que a gente chama bico de bu, de mamadeira de dedeira? Por que a gente não fala mamadeira e não fala bico? Isso vai só facilitar a vida da criança. Então, suponhamos que a criança vira e fala assim: mamãe, eu quero chocolate. Aí eu vou falar assim: você quer chocolate? Ah, então só um momento que a mamãe vai pegar um chocolate para você. Eu não preciso falar assim: não é chocolate. Eu já te disse, é chocolate. Eu posso falar de uma outra forma, estimulando o lado positivo.
E tudo isso que a gente falou, desses elementos da voz, nós podemos também fechar com essa frase. Se eu digo assim, você viu Isabel sair daqui? 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 Então, de acordo com a ênfase que eu dou, com a ondulação que eu faço, com o ritmo que eu faço, com a melodia que eu emprego, eu vou dar um significado completamente diferente para a frase que eu disse, que eu disser. E o que é relevante para um orador hoje? O que é considerado relevante? O que vai fazer diferença em uma pessoa em ser boa oradora ou não tão boa assim? Primeira coisa, clareza. Nós precisamos ser claros. Eu trouxe só um exemplo aqui de falta de clareza. Saiu no jornal. Grávida que sobreviveu ao acidente está viva. Sério mesmo? Achei que ela tinha morrido. Porque se ela sobreviveu, não precisa desse vivo aí. E assim tem vários. Ontem eu até falei com vocês na nossa prévia que eu vi uma placa. Pintamos casa em domicílio. Ufa, não tem que levar casa para a pessoa pintar. Então, assim, são coisas que a pessoa não ligou o cérebro. Ou então ela não releu o que ela escreveu. E clareza é fundamental. E acontece outra questão... Oi? E acontece muito isso. Imagine um jornal que deveria ser, né, especialista em escrita, em, né, não cometer pleonasmos, e acontece isso. Gente, não dá. Não dá. Não dá. Língua portuguesa é uma questão de obrigação. Nós temos a obrigação de dominar a própria língua. Então, assim, muitos de nós ficamos super afiados enquanto estamos na idade escolar e depois a gente vai mandando mensagem de qualquer jeito, sem vírgula, sem ponto. Ah, eu não tenho tempo nem de pôr vírgula, nem de ponto, mas eu não sei nem quem morreu, nem quem matou, mas tudo bem, eu estou sem tempo. Porque a vírgula fica para escanteio. Existe vírgula, não é mesmo? Oi? Desculpa. Para que existe vírgula? Para que existe pontuação? Não precisamos disso. Não é mesmo? Prolixidade é uma coisa que o orador não pode ter. E não é ruim, é péssimo. Então, a gente vai pegar aqui o exemplo do ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, que ele disse o seguinte: relatórios que dizem que alguma coisa não aconteceu são interessantes porque, como sabemos, existem coisas sabidas que sabemos. Existem coisas que sabemos que sabemos. Também sabemos que existem coisas sabidas que são desconhecidas. Quer dizer, sabemos que existem algumas coisas que não sabemos. Também existem coisas desconhecidas que desconhecemos, ou seja, aquelas que não sabemos que não sabemos. Me lembrou de alguém. Gente, isso daí é tudo que um orador não pode fazer. Tem gente que acha que tem que falar muito, que tem que rebuscar, que tem que falar bonito. Não, é nada disso. Nós precisamos de ser concisos. Concisão. O que é concisão? Concisão é reduzir ao essencial. E essa questão da prolixidade não cabe nos dias de hoje. É só a gente pensar assim, vamos numa formatura, o paraninfo vai falar, sobe o paraninfo e ele pega algumas folhas. Qual que é o sentimento que a gente tem? Ai, meu Deus! Ele vai ler aquilo tudo. Socorro! Não dá. As pessoas hoje não toleram esse tipo de coisa. E dizem que o diabo mora nos detalhes, e mora mesmo. Inclusive, Fidel Castro, que fazia discursos de 6, 7 horas, um belo dia ele falou assim: cheguei à conclusão, talvez um pouquinho tarde, que os discursos devem ser curtos.
Palmas para ele, antes tarde do que nunca, para chegar nessa conclusão. Ainda bem que ele E quais chegou. são? Oi? Ainda bem que ele chegou nessa conclusão, né? Ainda bem. Em uma palestra, em uma fala, quais são os critérios valorizados hoje? A apresentação, o tempo de apresentação e a relevância do tema. Aí eu vou contar um caso para vocês. No último Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica para residentes, ou seja, todos os serviços de cirurgia plástica no Brasil, que têm os seus respectivos residentes, eles participam todo ano desse congresso, que é só para eles, para apresentar trabalhos científicos. E aí, o tempo de apresentação deste trabalho são 5 minutos. O que significa que se a pessoa apresentar em 5 minutos e em 30 segundos, ela vai perder tanto ponto que ela já está desclassificada, porque o objetivo é escolher os 3 melhores trabalhos, que eles são premiados, inclusive, vão ser publicados em revistas internacionais e coisas do tipo. Então, o tempo de apresentação já quebrou a pessoa. Se ela tiver um tema absolutamente relevante e não souber apresentar, foi-se. Nenhum esforço será aproveitado. Então, nós temos que pensar como um todo. Qual a outra coisa que mina a oratória? São as muletas, que podem ser de início, de meio ou de fim. De início. Bom, hoje vamos falar de oratória. Bom, oratória é um tema importantíssimo. Bom, como eu vim blá, 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 parece um soluço. Bom, 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 bom. Ou então, assim, hoje nós vamos falar de oratória, né? Peraí, eu não sei o tema que eu vou falar, porque né é a contração de não é. Eu estou perguntando para a minha plateia ou o meu interlocutor se eu vou falar de oratória? Não dá. O né, ele pode até ser dito, aliás, tudo pode ser dito, uma vez ou outra, mas se tem uma repetição que fique parecendo que é um soluço, uma marcação, não. Aí nós podemos treinar para não cometermos essas muletas. E a intermediária, que é o famoso hoje vamos falar de oratória, alguma sílaba que eu dou uma esticada nela, enquanto eu estou pensando naquilo que eu vou falar e meu cérebro ainda não associou, eu jogo A questão é essa. Tudo é treino. Se treinarmos, nós seremos especialistas, inclusive no negativo. Se a gente treinar e continuarmos falando, né, ok, correto, ou algo que o valha, ou bom, ou o próprio nós seremos especialistas em muletas. E a gente precisa ser especialista na falta, entre aspas, de muletas. Assertividade. Para a gente encerrar, nós vamos falar de assertividade. Tem uma série de expressões que elas não imprimem assertividade. Uma série. Eu vou citar aqui 2 ou 3 só para a gente entender essa assertividade. Que são expressões que nós falamos e que a pessoa vai ler de uma maneira subliminar uma outra mensagem que não é aquela que, em princípio, eu gostaria de falar. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu acho o ensino da oratória primordial. Como assim eu acho? Eu não posso achar, está muito em cima do muro, é muito corda bamba. Eu sei, ou então, na minha opinião. Mas eu acho é péssimo. Uma outra coisa, para ser sincero. Gente, para ser sincero, é um negócio
que é assim, é como se eu dissesse aqui, a gente está batendo um papo e tal, aí eu falo do tempo, eu falo da oratória, falo do meu dia a dia, falo que meu cachorro perdeu e tal, aí de repente eu falo assim, para ser sincera, então quer dizer, tudo aquilo que eu falei antes era mentira, e da agora para frente eu vou ser sincera. Então isso aí é péssimo alguém dizer para ser sincero. Eu vou falar o quê, então? Eu posso dizer, na minha opinião, isso não funciona dessa forma. Podemos fazer assim, assado. Vamos imaginar o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, que é uma coisa maravilhosa na língua portuguesa, quando bem empregada. Tudo bem, nós não vamos viver sem o futuro do pretérito. Imagine, eu vou chegar lá na casa da Deise e falo assim, quero um copo d'água. Socorro! Meu Deus, que grosseria é essa? Gostaria, por favor, de um copo d'água? Isso existe em várias línguas, essa estrutura. Então, por uma questão de cortesia, eu vou usar o futuro do pretérito. Até aí, tá tudo bem. Mas eu questiono o uso do futuro do pretérito em algumas situações. Suponhamos que eu esteja assim, diante de uma plateia de juízes e aí eu vou falar sobre o meu cliente, eu vou pedir alguma coisa sobre o meu cliente. Aí eu viro e falo assim, gostaria de pedir absolvição do meu cliente. Socorro, nem eu acredito. Nem eu acredito que ele vai ser absolvido. Então eu vou falar como? Peço absolvição do meu cliente considerando os fatos tais, tais, tais e tais. Então, tem alguns momentos que o futuro do pretérito ele é extremamente nocivo. E a gente precisa aprender isso. E praticar no nosso dia a dia em quais momentos eu uso o futuro do pretérito. Porque é futuro do pretérito mesmo, tá ok? Quando é por polidez e quando é por falta de assertividade. Essa terceira que a gente tem que eliminar. E como é que eu vou conseguir fazer isso? Com uma coisinha. E essa coisinha me faz lembrar uma história de Chico Xavier quando ele estava conversando com o mentor espiritual dele, que era o Emmanuel. E ele falava, eu sinto, Emmanuel, que eu tenho uma missão de vida, eu preciso trabalhar, eu preciso escrever livros, psicografar, fazer isso, fazer aquilo outro. Aí o Emmanuel disse, Chico, você vai precisar de 3 coisas. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Então, o que a gente precisa é de disciplina. Só isso. Se você sempre faz o que sempre fez, você sempre conseguirá o que sempre conseguiu. Se você quer algo novo, faça algo novo, especialmente quando existem tantas alternativas. Esse é o princípio da PNL, que é a programação neurolinguística, que é uma coisa que a gente usa muito dentro de oratória. Muito obrigada. Deixo aqui os contatos e abro para a participação.